Queridos irmãos, quero compartilhar um pouco da palavra de Deus entre hoje e amanhã, acerca deste tema que é tão importante e ao mesmo tempo instigante para cada um de nós, um tema que é absolutamente corriqueiro, porque faz parte da base da nossa formação cristã, mas não deixa de ser um tema extremamente relevante em todo o tempo, que não deve permanecer guardado nos primórdios da nossa experiência, quando nós nos convertemos, mas precisa ser mantido, esta chama precisa ser mantida acesa diuturnamente em nossas mentes e nossos corações, qual seja o entendimento e a compreensão do que de fato significa ser um discípulo do Senhor Jesus. Quem aqui está entre nós nessa noite tem a certeza, a convicção de que é um discípulo de Jesus? Levanta a mão bem alto. Olha, louvado seja o nome do Senhor. Você é um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Nós, que um dia fomos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, como nós cantamos em uma das canções deste culto, em um dos louvores desta celebração, nós que reconhecemos que Jesus, somente Ele, é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a majestade pelos séculos dos séculos, eternamente. Amém. Nós que um dia fomos remidos pelo seu sangue vertido na cruz, nós que um dia entendemos pela graça de Deus, o plano da salvação de Deus para toda a humanidade, nós que um dia fomos transformados, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas iniquidades, nós fomos perdoados delas e fomos salvos em Cristo Jesus, nós então, pela graça de Deus sobre as nossas vidas, nos tornamos seus seguidores, nos tornamos seus discípulos, ou seus alunos, sim, porque os irmãos sabem que a palavra discípulo significa nada mais ou nada menos do que isto. O discípulo é aquele que aprende, é aquele que é um aprendiz, é aquele que é um aluno. Mateteis, do grego, significa exatamente isto, aquele que aprende. E nós, todos nós, que um dia fomos alcançados em Cristo Jesus, somos, portanto, chamados a viver todos os dias, aprendendo da parte de Jesus. Eu louvo a Deus pela história desta igreja, porque creio que o registro desta igreja, das suas atividades, das suas programações ao longo destas décadas, destes anos, prova exatamente o que eu estou dizendo. Um povo que tem a consciência de que sobre os seus ombros pesa uma responsabilidade. A consciência de que foi chamado em Cristo Jesus para ser diferente e para fazer diferença. E cada vez que você se lembra disso, cada dia quando você acorda, você precisa então estar com esta certeza afinada, alinhada no seu coração. Certa vez, pastor Heber, eu ouvi do pastor Ney Ladeia, que até o ano passado foi pastor da Igreja Batista da Capunga, no Recife, agora partiu para um novo ministério ali na América do Norte, nos Estados Unidos, para trabalhar com pastoreio de pastores. Ele, certa vez pregando no aniversário da nossa igreja, disse algo muito interessante. Ele disse: você já se perguntou qual é a razão pela qual, depois da sua conversão, Deus permite que você permaneça no mundo? Quando nós nos convertemos, nós não ansiamos pela pátria celestial? Nós não almejamos o dia de encontrar a Cristo face a face e de desfrutar da eternidade com Deus, nas ruas de ouro, nas mansões celestiais. Nós não almejamos que isso aconteça um dia nas nossas vidas? Ou não? Quem deseja um dia encontrar a Cristo face a face na glória, levanta a mão. Quem vive
com esta esperança, com esta expectativa, de no dia que fechar os seus olhos, abrir na presença de Deus, ou de com seus próprios olhos, ver Jesus Cristo baixando entre as nuvens para buscar a sua igreja. Quem vive com esta certeza, com esta esperança, levanta a mão bem alto. Amém. Todo mundo deseja ir para o céu. Agora eu vou perguntar outra coisa. Quem deseja ir para o céu agora, levanta a mão bem alto. Tem muita gente, olha só, louvado seja Deus. Como é que a gente faz para resolver isso agora, pastor Heber? Como é que a gente providencia isso agora? Continuar a festa dos 63 anos da Igreja Sinai lá no céu. Teve gente que não levantou a mão não, viu? Quando eu era pastor de jovens em Brasília, alguns anos atrás, uma irmã da igreja dizia assim, ela era voluntária no trabalho com a juventude, ela dizia assim, olha, pastor, eu almejo ir para o céu, eu desejo ir para a glória, eu quero encontrar a Cristo, mas eu não tenho pressa nenhuma. Enquanto Ele quiser que eu permaneça aqui, eu vou ficando, até o dia que Ele quiser me levar para a eternidade. Enfim, enquanto Deus quiser que nós permaneçamos aqui, como seus discípulos, Ele tem um propósito para nós. E aquilo que o pastor Ney Ladeia dizia há alguns anos em nossa igreja, creio eu ser absolutamente verdade. Nós estamos no mundo como seus discípulos, como discípulos de Jesus, para ser diferente, para fazer diferença, para proclamar com as nossas vidas a salvação que há na pessoa de Jesus. O propósito, a razão da existência da Igreja de Jesus no mundo. Isto inclui, obviamente, a Igreja Batista Sinai. A razão pela qual os irmãos estão aqui, plantados neste lugar, é para que, a partir daqui, irradiando por este bairro e por outras adjacências, por outras localidades, pela cidade do Salvador, pelo estado da Bahia, pelo Brasil e o mundo, as pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Creio, portanto, meus queridos irmãos, a melhor maneira de nós celebrarmos a Deus, festejarmos ao Senhor por essa data especial na vida desta igreja, nas suas vidas, é exatamente pensando sobre o chamado que nós temos de ser e fazer discípulos de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, portanto, no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós iremos ler hoje entre os versos 12 e 17, e pensar um pouco a respeito da dinâmica da vida do discípulo, da essência da vida do discípulo, de como nós somos chamados a viver como discípulos e a fazer discípulos de Jesus. João capítulo 15, a partir do versículo 12 até o verso 17, eu leio hoje na Nova Versão Internacional, que diz assim, mesmo assentado, convido você a acompanhar comigo a leitura da palavra de Deus. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Amém. Que a palavra de Deus seja não apenas acolhida, mas também aplicada em nossas vidas e corações, hoje
e sempre. Por que devemos então proclamar a mensagem do Evangelho de Jesus, querida igreja? Por duas razões. Primeira delas, se nós somos de fato discípulos de Jesus, nós devemos atentar para todos os seus mandamentos. Nós não podemos, como fazemos quando entramos numa loja de departamento, no supermercado, ou mesmo no self-service, nós não podemos ir até a prateleira do Evangelho, a prateleira do conteúdo da Palavra de Deus, e escolher aquilo que nós queremos que seja aplicado às nossas vidas, aquilo que nós queremos reproduzir no nosso comportamento, aquilo que nós queremos introjetar dentro de nós. Não. Nós precisamos entender que, uma vez sendo discípulos de Jesus, e é claro, nenhum de nós é obrigado a sê-lo, primeira coisa a entender sobre a essência da vida discipular é que ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Ainda que você, como criança, tenha sido obrigado a vir à igreja, ainda que você, por algum tempo da sua vida, tenha se ressentido por isso, e eu espero que hoje você agradeça a Deus por quem te obrigou a ir à igreja, por entender que foi o melhor que alguém poderia ter feito por você, mas ainda que você, em algum tempo da sua vida, tenha se ressentido porque alguém lhe obrigou a ir à igreja, ainda que isso tenha sido a sua realidade, ninguém, absolutamente ninguém, pode obrigá-lo a ser discípulo de Jesus. Nem o próprio Jesus o faz. Sabe aquela história que diz, aquele ditado que diz, filho de peixe, peixinho é? Não encontra paralelo na experiência cristã. Nós podemos dizer, filho de crente, crentinho é. Isso não existe. O próprio Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, ou em outras versões, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós temos a possibilidade de não segui-lo. Agora, uma vez que decidimos segui-lo, cônscios do que significa isto para nós, estamos implicados em seguir todos os mandamentos que Ele nos dá. Incluindo aquilo que, antes de ser assunto aos céus, Ele disse aos seus discípulos. Mateus 28, capítulo 19, Mateus 28, versos 19 e 20, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Não é pedido de Jesus, não é sugestão de Jesus, é mandamento. Mas há uma outra razão, meus queridos irmãos, mais empírica talvez, pela qual nós devemos ser tocados pela consciência do que significa ser discípulos de Jesus, qual seja também fazer discípulos de Jesus. Nós não podemos guardar a maravilhosa experiência que desfrutamos na presença de Deus em Cristo Jesus apenas para nós mesmos. A experiência com Cristo, a transformação da vida em Cristo, é a melhor de todas as experiências humanas, não há equiparação a ela, nenhuma. É o que pode mudar a vida de alguém, é o que pode trazer restauração, transformação. Não há milagre que se compare ao milagre da salvação de um ser humano. Aliás, recentemente ouvi do pastor Fernando Brandão, nosso executivo de missões nacionais, a única experiência que produz festa nos céus é quando alguém
entrega a vida a Jesus. Nós não podemos guardar para nós mesmos o que nós experimentamos, especialmente no mundo em que nós vivemos. Sim, o apóstolo João, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 5, disse: o mundo jaz no maligno, o mundo apodrece no maligno, e nós estamos vendo, está diante dos nossos olhos. O que está acontecendo em nossa cidade, o que aconteceu na nossa cidade nos últimos dias, o que está acontecendo no nosso país, em outros estados, o que está acontecendo no mundo, o que aconteceu semana passada também nos Estados Unidos, na Ásia. Nós não podemos fechar os olhos para as pessoas que estão ao nosso redor, ou até mesmo distante de nós, que não têm ainda a experiência que nós temos de terem as vidas transformadas em Cristo Jesus. Nós precisamos empenhar as nossas vidas nesta direção. Sabe por quê? Porque nós recebemos a salvação da parte de Deus em Cristo Jesus, através da sua graça. Não custou nada para nós, mas custou demais ao próprio Deus entregar o seu Filho. E é interessante, há um teólogo alemão, do qual gosto bastante, Dietrich Bonhoeffer. Ele morreu durante o nazismo, por conta da sua pregação e por ter rompido contra o governo nazista. Ele escreveu um livro quando estava preso, chamado Discipulado. E neste livro ele diz: nós não podemos transformar a graça preciosa de Deus. Não custou nada para nós a salvação, mas custou muito para Deus. Por isso a graça é preciosa, é algo precioso. Ele diz no seu livro: nós não podemos transformar esta graça preciosa em graça barata. Ou seja, nós não podemos viver como se ela não tivesse significado nada para alguém. Ela deve ser para nós o que é para o próprio Deus. E o texto da palavra de Deus, o texto áureo da palavra de Deus nos diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo. Repita comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, com tamanha intensidade, de uma forma plena, total, profunda, que foi capaz de entregar o seu bem mais precioso, seu próprio Filho, para que nós, todos nós, pudéssemos experimentar da vida abundante através dele. E agora, Igreja Batista Sinai, queridos irmãos, nós somos chamados a dedicar as nossas vidas na dinâmica do discipulado, a renunciar a nós mesmos, a renunciar à nossa própria vontade e a identificar diante de Deus o que Ele deseja e como Ele deseja que nós vivamos a nossa vida para a glória do Seu nome e para o alcance de vidas em Cristo Jesus. Portanto, ser discípulo inicia com esta consciência, a consciência de que temos um chamado sobre nós. Jesus diz nesse texto: vocês serão meus amigos, vocês terão parte comigo, vocês comungarão comigo, se fizerem o que eu lhes ordeno. Nós temos um chamado, como eu disse, não é opção, não é sugestão de Jesus, é um chamado para aqueles que são seus aprendizes, para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que são seus discípulos. Pedro, quando escreveu a sua carta, a primeira carta no capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vocês são a geração eleita, vocês são o sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo exclusivo de Deus. Quando nós lemos a primeira parte desse versículo, nós nos enchemos muito.
nós ficamos inflados, nós ficamos muito bem na fita, porque nós somos o povo exclusivo de Deus. Igreja Batista Sinai, vocês são a geração eleita do Senhor, vocês são a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para. E é a segunda parte desse versículo que faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós, discípulos de Jesus, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo exclusivo de Deus, somos geração eleita para. Ou seja, há um propósito, há uma razão, há um algo a mais. E o texto então diz, para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, não para que nós nos vangloriemos desta posição. Nós somos tudo isso, tão somente para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Precisamos ter a consciência do chamado. Para ser discípulo de Jesus, é necessário obedecer aos seus ensinamentos. É necessário conhecer os seus mandamentos. Claro, como você obedecerá se você não conhece os mandamentos de Cristo? Olha a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Para conhecer e para decidir obedecer, é preciso, de fato, seguir. Discípulo não é aquele que frequenta uma igreja. O discípulo deve frequentar a igreja? Com certeza. Mas o que frequenta a igreja não necessariamente é um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus deve ser membro de uma igreja? Com certeza. Mas nem todo membro de uma igreja, infelizmente, é discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus é quem o segue, quem procura conhecer os seus mandamentos e quem procura obedecê-los integralmente na sua vida. É aquilo que Tiago diz na sua carta, meus queridos irmãos, capítulo 1, a partir do versículo 19, nós não podemos ser apenas meros ouvintes da palavra de Deus. Aliás, Tiago diz naquele texto que existem 2 tipos de ouvintes da palavra de Deus. Existe o primeiro ouvinte, que é apenas ouvinte. Ele ouve a palavra de Deus e ele diz assim, poxa, o pastor hoje estava inspirado, o pastor Heber hoje arrebentou, falou com muita autoridade, pregou a palavra de Deus. Mas quando chega na segunda-feira, tudo aquilo que ele ouviu caiu no esquecimento. Como a gente disse, entrou por aqui e saiu por aqui. Ou vice-versa, né? E Tiago diz que nós precisamos ser o segundo tipo de ouvinte, que além de ouvir, pratica a palavra de Deus. Então, notem, existe o mero ouvinte e existe o ouvinte praticante. O discípulo é aquele que além de ouvir, pratica a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos entender que pesa sobre nós certas exigências quanto ao discipulado de Cristo. Sim, nós temos o chamado. Meu chamado é proclamar o Evangelho. Como diz Pedro, anunciar as grandezas de quem me restaurou, de quem me transformou. Mas isso de fato tem sido prática na minha vida. Um bom exercício que eu tenho procurado aplicar à minha própria vida, à minha própria reflexão, e tenho compartilhado também com a Igreja Batista da Pituba, é pensar sobre a vida, ou sobre as vidas daqueles que tenho influenciado na direção de serem, ou de se manterem, seguidores de Jesus. E tenho compartilhado com a igreja, pastor Heber, a seguinte reflexão: qual foi a última vez que você ouviu de alguém uma expressão similar a esta? Olha, Mateus, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você foi instrumento nas mãos dele, para que eu hoje pudesse ser um discípulo de Jesus. Você se lembra qual foi a última vez que você ouviu isso de alguém? Você já ouviu isso de alguém?
O discipulado, ele se manifesta na prática. O discípulo é aquele que segue a Cristo, é aquele que obedece à palavra, é aquele que vive uma vida santa, é aquele que busca trabalhar-se diante do Senhor, permitindo que o seu caráter seja continuamente transformado. É Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, transformados pela renovação da mente, é a metanoia, mas é preciso entender que além de tratar-se pessoalmente na presença de Deus e ser constantemente, continuamente tratado e transformado, nós precisamos também nos colocar nas mãos dele para alcançar outras pessoas. E mais uma vez eu faço menção e referência ao texto de Mateus 28, 19. Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos. Então, o discípulo é aquele que é discípulo porque segue a Jesus, mas o discípulo é aquele que faz discípulos também. Isto é uma das exigências do discipulado. Olha o que Jesus Cristo diz no versículo 16 do texto que nós lemos: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, eu ensinei vocês, eu ministrei o coração de vocês, para que vocês agora possam ir e dar fruto, e fruto que permaneçam. Fruto que permanece é vida que é transformada em Cristo Jesus, pelo seu poder que opera através das nossas vidas. Nós precisamos dar fruto. Sabe, eu espero que os irmãos me entendam, eu não quero desmerecer em nenhum milímetro todos os esforços que nós podemos fazer para apresentar a mensagem do Evangelho a alguém. Não é isso que eu quero dizer com o que vou dizer agora. Mas às vezes nós dizemos assim para as pessoas: Jesus te ama e eu também. Eu estou simplificando, tá, meus irmãos? Certo? E achamos que fizemos tudo o que é necessário fazer, no que tange ir e dar frutos. Dizer a alguém que Jesus a ama, e você também, é ótimo, é importante, é necessário, mas às vezes não é tudo. Às vezes você precisará sentar com aquela pessoa, investir tempo para ouvir a história dela, abdicar de outros compromissos ou de outros prazeres para o encontro com aquela pessoa na sua necessidade, para compartilhar muitas vezes do que você não tem, ou do pouco que você não tem com ela. É cuidar, é abençoar, é ajudar. Notem que o discipulado ou o fazer discípulos é um movimento muito mais abrangente, muito mais profundo, muito mais completo do que apenas dizer a alguém que Jesus a ama. Mais uma vez eu digo, não estou dizendo que isso não é importante e muito menos não é necessário. Mas se você ler João capítulo 13, que para mim é a maior das lições de discipulado que Jesus Cristo entregou aos seus discípulos, o texto de João capítulo 13 começa dizendo que, tendo decidido amá-los, Jesus decidiu amá-los até o fim. Ou tendo-os amado, os amou até o fim. Isto é experiência de vida discipular. Então nós precisamos dedicar as nossas vidas a um testemunho íntegro, a um testemunho completo, a um testemunho real, a um testemunho que ultrapassa as nossas palavras, a um testemunho que é a nossa própria vida, que é o nosso exemplo. Trabalhando com a visão de igreja multiplicadora, a partir de missões nacionais, o pastor Weber conhece muito bem,
há uma frase que muitas vezes é utilizada para resumir essa experiência de vida discipular, que é a seguinte: discipulado é transmissão de verdade e vida. Não é apenas dizer às pessoas que Jesus Cristo as ama, é provar com a sua própria vida que o amor de Deus pode alcançá-la, porque alcançou você. John Hus foi um dos precursores da reforma protestante. No século XV, ele foi condenado pela Inquisição da Igreja por conta das ideias que defendia, sustentando a autoridade da Bíblia sobre a vida das pessoas, acima da autoridade da Igreja. Ele foi condenado à morte. Foi um dos grandes influenciadores do pensamento de Martinho Lutero, que 100 anos depois, mais ou menos, da sua morte, proclamou as suas teses lá na Capela de Wittenberg, que nós celebramos no ano passado, os 500 anos da Reforma. Conta os anais da história de John Hus, que no dia da sua execução, teria sido oferecido a ele a oportunidade de renegar as suas ideias para salvar a sua vida. E instantes antes de ser queimado vivo, John Hus teria declarado: testemunhar das verdades de Deus é mais importante do que a própria vida. Testemunhar das verdades de Deus é mais importante do que a própria vida. É o nosso testemunho que nos dará autoridade para dar frutos, e frutos que permaneçam. A Igreja Batista Sinai é desafiada a cultivar, a sustentar o testemunho da vida em Cristo, de todas as formas, para que vidas continuem a ser alcançadas e para que muitos outros discípulos de Jesus sejam feitos para a glória de Deus. Mas entenda, esta deve ser a prioridade das nossas vidas. Não pode ter nada mais importante do que isso para nós, não. Nosso trabalho é importante, nossa família é importante, nossos projetos pessoais são importantes. Você encontrará razões legítimas para dizer assim: talvez eu não esteja fazendo o que eu devo ainda enquanto discípulo, porque eu tenho muita coisa a fazer, tenho muita coisa a administrar, tenho muitas coisas a resolver. Pode ser tudo legítimo. Eu vou contar um segredinho só para você. Nem as razões legítimas que nós temos retiram de nós a responsabilidade que temos de priorizar uma vida de testemunho íntegra, com a intenção de alcançar outras pessoas em Cristo Jesus. Esta, meus queridos irmãos, deve ser a nossa causa de vida. Nelson Mandela, preso durante muitos anos, quase 30 anos preso, por conta da sua luta contra o apartheid na África do Sul. Ele, quando eleito presidente do seu país, 75 anos de idade, ele disse: tenho lutado contra a dominação branca e contra a dominação negra. Tenho acalentado o ideal de uma sociedade democrática e livre, em que todas as pessoas possam viver juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal para cuja concretização espero viver, mas se for necessário, é um ideal pelo qual estou disposto a morrer. Um
outro ganhador do Nobel da Paz, assim como Nelson Mandela, Martin Luther King, pastor batista, certa vez disse: se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Você está pronto a morrer pelo Evangelho? Você está pronto a entregar tudo o que você tem, é e pode fazer para que outras pessoas conheçam a Jesus como seu Salvador? Você está disposto a ir até as últimas consequências para honrar o chamado de Deus sobre a sua vida? Talvez você diga: pastor, eu sou tão pouco preparado, tenho poucos recursos, tenho pouco tempo de cristão, não sei falar direito. Deus não quer necessariamente as suas palavras, Deus quer a sua vida. Agostinho de Hipona certa vez disse: a todos devemos anunciar a semente do Evangelho, se necessário, com palavras. Talvez as palavras sejam o último recurso, mas lá na sua casa, a forma como você trata o seu cônjuge, os seus filhos, como você lida com os seus negócios, é o que falará alto para outras pessoas a respeito da experiência maravilhosa de vida que você tem na presença de Deus. Finalmente, meus queridos irmãos, há uma marca da vida do discípulo. E Jesus nos ensina nesse texto qual é. A marca da vida do discípulo é o amor. Ele diz no versículo 12 e repete no versículo 17: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros. Uma igreja, ela existe para que o amor de Deus derramado sobre ela possa alcançar outras pessoas. Em tudo que nós fazemos, em todos os nossos programas ministeriais, em todas as nossas atividades, nós precisamos demonstrar amor uns para com os outros. Nós devemos amar os nossos irmãos, apesar das nossas diferenças, dos conflitos que nós podemos enfrentar na lide do trabalho da igreja. Nós devemos amar aquele que um dia desferiu uma palavra dura contra nós, aquele que um dia nos magoou, nos ofendeu. Nós devemos ser capazes de, pela graça de Deus derramada sobre nós, pedir perdão e oferecer perdão na presença do Senhor. Nós precisamos dedicar as nossas vidas para que no nosso meio haja sempre um ambiente favorável à restauração de relacionamentos. Nós precisamos buscar uma experiência de vida com Deus sadia, saudável, do ponto de vista não apenas individual, comunitário também. E como Jesus Cristo certa vez orou, João 17, oração sacerdotal: assim o mundo saberá que tu me enviaste. Amemos uns aos outros. É claro que falar sobre o amor é muito mais fácil do que viver o amor. As pessoas hoje em dia falam amor, eu te amo, numa facilidade, pastor Hebe. Nos filmes, nas novelas, nas séries, eu te amo para cá, eu te amo para lá. Mas amar significa aprender com o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Significa cuidar das pessoas, abençoar vidas, ser agente promotor da paz, perdoar, pedir perdão. Viver a vida discipular na sua totalidade. O pastor que me batizou, pastor Daniel Rocha Guimarães, que está na glória, certa vez disse que abençoar a vida de alguém é demonstrar através das minhas atitudes o amor de Deus para com ela. Rubem Alves disse: o nosso amor se manifesta na vida do próximo. Que
que nós conservemos esta marca discipular. Sim, porque nós somos chamados. Sim, porque Deus em Cristo exige isso de nós, é mandamento. Porque nós não podemos viver como discípulos sem esta tão importante marca, a marca do amor. Que Deus nos abençoe e abençoe a querida Igreja Batista Sinai, para que ela continue caminhando nesta direção, ser e fazer discípulos de Jesus. Que Deus nos abençoe.